Glória a Deus. Eu gosto muito desse louvor, que é o louvor que eu vi minha esposa entrando no altar, o louvor do meu casamento, é um louvor muito lindo. Estou muito feliz da oportunidade quando o bispo pediu para me pregar. Obviamente, eu sempre tive o desejo, mas é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus. Então, abram suas Bíblias em Êxodo 33. Amém? Êxodo 33. Êxodo 33. O tema da ministração se chama O Deus da Bênção. E eu quero que você guarde essa frase no seu coração, que eu tenho certeza que no decorrer da ministração vai fazer muito sentido. Todos acharam? Êxodo 33. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 18. Diz o seguinte: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber quem há de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que dissestes, porque achastes graça aos meus olhos. Agora o versículo mais importante. Achaste meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés disse: Rogo-te que me mostre a sua glória. Deixa sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça. Senhor, esta é a sua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor me use como um instrumento, que todo ego, que todo achismo caia por terra, que não seja eu falando, mas seja o seu Santo Espírito de Deus através da minha vida. Que essa palavra possa ser um divisor de águas no coração de cada um. Que o Senhor tome glória para si e que nós nos conforme à imagem do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Todos nós conhecemos, amém. Todos nós conhecemos a história de Moisés, certo? Nós sabemos que Moisés, ele foi escolhido por Deus. Deus apareceu para Moisés e falou que ele ia guiar o povo, né, para ser libertado do cativeiro do Egito, né? Então, todos nós sabemos, né, que Moisés foi até o rei, previu todas as pragas, né, até que o rei deixou que o povo saísse, né? Então, aquela história de cativeiro, de destruição, viria a ser uma história de libertação, né? E aos olhos de Moisés, tenho certeza que quando Deus disse isso a ele, ele ficou feliz, mas ele também ficou com medo. E ele achava que, bom, Deus disse que vai acontecer, eu vou confiar, né? E aí eu imagino Moisés, ele vendo o mar se abrir, e ele saindo com o povo, ele falou: pronto, minha missão está cumprida. Deus pediu que eu liderasse o povo para ser liberto do Egito. Então agora, daqui para frente, é só vitória, né? Eu fiz a minha parte. Porém, viria talvez o período mais difícil da vida de Moisés. Porque agora ele não tratava com o rei do Egito. E agora ele tratava com um povo e uma cidadania inteira. E quando nós vamos estudar ali em Êxodo, nós vemos que Moisés, ele tinha várias lideranças. Ele era um líder político, então ele era um líder que fazia as leis,
que falava, né, com o seu conselho como ia funcionar todas as coisas. Ele era um líder militar e também um líder religioso. Militar, porque ele tinha que ter estratégias de guerra, né? Porque mesmo eles saindo do Egito, eles não estavam livres de outros povos. Tinha muitas e muitas guerras naquele momento, e mesmo talvez eles querendo evitar guerras, eles não conseguiam, porque povos atacavam eles. Então ele era líder militar. E também um líder religioso, porque ele era responsável em ouvir a voz de Deus e passar para o povo, né? Ele também era juiz, profeta e pastor. Então, assim, pensa num cabra que tinha coisa para fazer. Se às vezes a gente acha que a nossa vida é corrida, porque a gente acorda cedo para ir trabalhar, depois sai do trabalho e vai para a faculdade, ou faz alguns uns cursos, ou busca os filhos na escola. A gente realmente, né, a gente vive em São Paulo, a gente sabe a loucura que é. Mas Moisés, ele tinha uma vida corrida. E com todas essas coisas, né? Porque Moisés, talvez ele não queria isso ao primeiro momento. Deus chegou para Moisés e falou: "Você vai libertar o meu povo." Deus deu uma missão para ele. Então, Moisés poderia achar que seria fácil guiar um povo. Poderia achar que o problema real dele era com o Egito. Porém, vemos que eles tinham muitas preocupações. E qual que era essas preocupações, né? Ele lidava com um povo rebelde, murmurador e desobediente. E é engraçado que essa primeira história de Israel, o povo era muito rebelde, e depois você vai ler a história dos Primeira Reis, Segunda Reis, de todo o governo de Israel pós-Davi, você vê que é uma montanha russa. Você vê que tem um rei que faz o que é reto segundo o Senhor, e tem outro rei que faz tudo ao contrário, né? E com Moisés não era diferente. Algumas das principais reclamações do povo que Moisés guiava. Eles reclamavam, não precisa colocar, mas em Êxodo 15, 23 fala que eles reclamavam por falta de água. Eles encontravam água e reclamavam que a água era amarga. Deus via essa situação, Moisés ia lá e transformava a água amarga em água doce. Então a gente vê o cuidado que Deus tinha, em meio a tantas reclamações, Deus ainda era um Deus disposto a relevar esse tempo de ignorância e a dar ao povo o que eles queriam. Eles reclamavam por água, eles reclamavam por fome e por saudade do Egito. Em Êxodo 16, fala que eles falam assim: "E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel," olha o que eles falavam: "Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne." Então eles reclamavam, por quê? Deus, ele dava um maná diário, né? Todos nós sabemos que Deus dava um maná diário, que eles nem podiam guardar o maná para o dia seguinte, que esse maná estragava. Porém, eles falavam que eles sentiam saudade da época que eles eram escravizados, porque pelo menos eles poderiam comer algo diferente. Então você vê como estava o coração do povo de Deus, como estava o coração do povo que Moisés liderava. Eles também eram um povo idólatra. Moisés, ele ia muitas vezes para o monte, né, encontrar com Deus, e eles ficavam ali: será que Moisés vai voltar? Será que Moisés não vai voltar? E todos sabemos da história, né, do bezerro de ouro. Bastou Moisés se afastar um pouquinho para eles fazer o quê? Acho que Moisés não volta mais, então vamos criar um bezerro de ouro, aqui vamos cada um pegar um pouquinho das nossas coisas, nossos brincos, nossas joias, vamos fazer um bezerro de ouro, e a partir de agora esse vai ser o nosso novo Deus. E a gente vê como o povo que Deus separou era ingrato. Agora eu quero que você pegue todas as informações que eu te passei e você se coloque na vida de Moisés. Se você fosse alguém que Deus pediu para guiar esse povo que tem essas características, o que você pediria para Deus? Bom,
talvez eu chegaria a falar: Deus, por favor, faz que esse povo pare de ser chato. Deus, por favor, façam que eles parem de reclamar, eu não aguento mais. Talvez eu pediria isso. Talvez eu pediria para Deus, porque quando a gente vai, quando a gente vai estudar, a gente vê que Deus ele ficou com tanta raiva dessa situação que ele deu a possibilidade mais de uma vez para Moisés, para que Deus eliminasse todos eles e fizesse uma nova geração a partir de Moisés. Porém, é engraçado que Moisés ele vai ali conversando com Deus, parecido com Abraão conversando com Deus quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Quem conhece essa história? Né? Abraão fala: Deus, se tiver 60 pessoas justas, aí ele fala: tá bom, se tiver 60 pessoas eu vou poupar. Deus, se tiver 30, se tiver 10. E aí Deus, óbvio, entende, né, o coração, e ele vai ali. Até que ele fala: Deus, se tiver uma pessoa. Aí Deus fala: se tiver uma pessoa, ainda vou poupar. E aí quando Deus ele vai falando para Moisés que se ele quiser, né, criar uma nova geração a partir de Moisés, Moisés vai tentando falar: Deus, mas esse povo é rebelde, mas esse povo pode se consertar, e se o Senhor não for com a gente não vai ter força. Então Moisés vai ali clamando pelo povo, né? Porém, mesmo com todas essas dores de cabeça que Moisés tinha, quando ele chega para Deus, ele fala assim: rogo que eu possa ver a sua face. Porque Moisés entendia que que as bênçãos de Deus não eram maior que o Deus da bênção. E não importa quantas bênçãos Deus poderia dar para Moisés, nada satisfaria a alma de Moisés mais do que o Espírito de Deus. Isso é uma coisa que a gente vê que tem faltado hoje nas igrejas e na comunidade cristã. Hoje em dia, a gente vem para a igreja, às vezes buscando mais as bênçãos de Deus, buscando mais aquilo que Deus pode dar do que aquilo que Deus é. E é por isso que nós carecemos de um avivamento verdadeiro. Porque nós não podemos colocar Deus apenas como um Papai Noel celestial. As pessoas têm essa interpretação, que se eu seguir uma cartilha, um roteiro, se eu der a oferta, se eu fizer o jejum, se eu fizer as orações, Deus vai me abençoar, e a pessoa vai entrando num vício de causa e recompensa. Ela acha que se ela fizer para Deus, ela vai ser merecedor de algo. Porém, Deus ele tem bênçãos para todos nós. Eu quero bênçãos de Deus. Né? E isso está sobre nós, está sobre a igreja, porque Deus, ele é um Deus misericordioso, que a gente vê nas Escrituras quantas promessas e quantas bênçãos Deus tem para a gente. Quem gosta de bênçãos de Deus? Eu gosto. Quem ora por bênçãos de Deus? Eu oro. Eu oro e falo: Deus, me ajuda financeiramente. Deus, me ajuda no meu casamento. Eu tenho planos, e isso é bênção de Deus para você. Porém, nós não podemos colocar aquilo que Deus pode dar à frente daquilo que Deus é. Então, mesmo Moisés, cheio de problema, cheio de dor de cabeça, tendo que lidar com um povo totalmente rebelde, desobediente, ele tinha consciência que ele precisava do Espírito Santo. E é engraçado que não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece com frequência. Às vezes eu vou orar no trabalho, às vezes no meu almoço eu me tranco no banheiro só para orar 10 minutinhos. E eu vou para Deus ali cheio de problemas, de preocupações, e eu falo: pô, vou interceder por isso, vou orar por aquilo. E aí quando eu começo a orar, o Espírito Santo vai me dando revelações, e eu começo a agradecer, eu começo a louvar a Deus, e o Espírito Santo vai me conduzindo a buscar a Deus antes das bênçãos. E em Marcos 22, 28, Jesus, ele fala um novo mandamento. Diz o seguinte, pode colocar aqui, Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus
houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então, o que Jesus espera de nós é que a gente possa ter esse coração disposto a amar Ele acima de todas as coisas. Que a gente possa ter esse coração disposto a entregar o nosso coração sem um interesse, sem aquilo que Ele pode dar, mas aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Então, Jesus na Bíblia, ele nos ensina alguns passos para que a gente possa buscar a Deus de todo o coração. Em primeiro lugar, para a gente buscar a Deus de todo o coração, nós precisamos entender que não é uma obra natural, e sim uma obra sobrenatural. Eu lembro que na escola, nas aulas de filosofia, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, tinha muito aquele debate moral. Se o ser humano nascia mal, não, nascia bom, e a sociedade ia o corrompendo, ou se ele já nascia mal, né? E conforme ele fosse caminhando e andando, os valores dados pelos pais, pelas próprias sociedades, ele ia saindo desse mal para esse ser humano bom. Quem já ouviu esse dilema filosófico? Todo mundo, né? Porém, a Bíblia nos dá as respostas. Em Romanos 3,10 fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram juntamente e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E quando nós vamos estudar Romanos, Paulo ele gasta muito tempo explicando sobre o coração do homem, né? E nós precisamos entender como nós fazemos para buscar a Deus em primeiro lugar. Se a gente for buscar a Deus com as nossas forças, a gente vai sempre falhar. Porque o nosso coração, ele não quer buscar a Deus. O nosso coração, ele quer distrações. O nosso coração, ele quer conforto. O nosso coração, ele quer uma vida mansa, de praia, de água de coco e de rede. É isso que a gente quer. Porque se a gente deixar o nosso coração ter domínio, a gente não vai conseguir buscar a Deus. Vou dar um exemplo. Tem um pastor americano que eu gosto muito, chama Paul Washer. E ele dá um exemplo sobre um bebê recém-nascido. Né? O bebê, ele não tem ainda muitos juízos de valores. Né? E às vezes, aquele bebê, você mostra um relógio brilhante para ele. Ele vai olhar aquele relógio ali, ele vai ficar, e ele vai querer pegar. Ele vai querer pegar, ele vai querer agarrar, ele vai querer tomar para si. E quando você tira essa criança, o que ele faz? Ele começa a chorar, ele começa a espernear, ele começa a tentar te bater. É assim ou não é? Todos nós já vimos isso, né? E por quê? Porque dentro do homem tem uma natureza corrupta. Dentro de cada um de nós tem uma natureza que não quer buscar Deus. E nós vemos que quando Jesus ele está prestes a subir para o céu, ele fala o seguinte: eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo. E por que ele deixaria o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele era o único que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, para a gente conseguir ter um coração disposto a amar a Deus, nós temos que entender que isso não vem da nossa natureza. Então, nós precisamos chegar a Deus e falar: Deus, eu sou pecador. Deus, eu não consigo te buscar. Eu não consigo te querer. Eu preciso da sua graça. E essa graça, e quando a gente se humilha para Deus, quando a gente mostra para Deus as nossas dificuldades, as nossas deficiências, quando a gente reconhece que a gente tem esse coração, aí Deus ele está disposto a trabalhar em nós. Porque Deus ele não quer um coração soberbo. Deus quer um coração que busque Ele mais do que qualquer coisa.
E nós só buscamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19 fala o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se você está aqui hoje com a sua família, não é porque você ouviu falar de Jesus e falou, nossa, eu vou caminhar em direção desse Jesus. Foi porque Jesus te encontrou. Foi porque Jesus foi até você. Foi porque Jesus foi até a sua família. E a gente tem que reconhecer que isso não vem de nós. Esse amor por Deus não vem de nós. Essa vontade de estar aqui numa quarta-feira, que a gente podia estar fazendo muitas outras coisas, não vem de nós, senão do Espírito Santo que colocou no seu coração. Então, em primeiro lugar, para que a gente tenha esse coração, nós precisamos entender que é uma obra sobrenatural. Em segundo lugar, a gente tem que desapegar das coisas do mundo e destruir os nossos deuses. Em 1 João 2,15, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E por que destruir os nossos deuses? Todos nós temos algum tipo de Deus no nosso coração. Alguns são mais visíveis e a gente está lá combatendo e lutando contra eles. Outros podem até ser invisíveis, que às vezes a gente comete e nem percebe. Porém, a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque se você servir a um, você vai desagradar ao outro, e se você servir ao outro, você vai desagradar ao primeiro. Então, para a gente ter esse coração voltado a buscar a Deus em primeiro lugar, nós precisamos identificar quais são os nossos deuses. Você tem gastado tempo da sua vida tentando entender aquilo que te afasta de Deus? Porque às vezes a gente reclama que a nossa vida espiritual não anda. Às vezes a gente reclama que a nossa vida espiritual, ela fica na mesma. E fala, Deus, por que eu não vivo coisas maiores? Por que eu vejo aquele cara da internet, ou aquela moça da internet crescendo? E por que eu não cresço? Porque minha vida espiritual não anda? Porque às vezes você não gastou tempo entendendo quais deuses você precisa destruir. E quando a gente identifica, e não é tão difícil identificar. Às vezes você pode, a primeiro momento, não entender. Mas se a gente buscar o Espírito Santo, ele vai nos revelar. Se a gente buscar verdadeiramente a Deus, ele vai nos mostrar onde a gente tem falhado. E isso é uma coisa que eu tenho tomado para a minha vida, né? A encontrar aquilo que me afasta de Deus. E eu vou falar para vocês, às vezes destruir esses deuses pode doer. Às vezes, os deuses pode ser uma rede social. Às vezes, os deuses pode ser uma preguiça, pode ser um trabalho excessivo, pode ser um cuidado excessivo com as suas coisas. Às vezes as pessoas elas ficam ali só pensando em trabalho, só pensando em dinheiro, só pensando em prosperar. Não está errado. Mas às vezes a gente coloca isso à frente de Deus. Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou me dedicar ao meu ministério quando eu estiver no patamar X na minha empresa, quando eu tiver tanto dinheiro no banco, quando eu tiver minha família em tal situação. E a gente vai colocando deuses na frente de Deus e vai achando que, quando eu estiver em tal patamar, eu vou lá buscar Deus. Mas às vezes pode ser tarde demais. Porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar a Deus enquanto há tempo. E colocando em Deus em primeiro lugar, né, Mateus 4,4 diz, buscai o reino do céu e sua justiça em primeiro lugar, e o demais será acrescentado. E às vezes o acrescentado pode ser aquilo que você nem espera. Às vezes, quando você busca Deus em primeiro lugar, você tem um alvo na sua vida.
E aí Deus vai reconfigurando os seus pensamentos. E aí Deus ele vai reconfigurando os seus sonhos, para que o Espírito Santo vá alinhando os seus planos com os planos de Deus. Então, em nome de Jesus, que saindo desse culto hoje, você possa identificar quais deuses tem na sua vida, o que te afasta de Deus, e que você possa destruir pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Vocês estão muito, muito sérios, gente. É o frio, né? Em terceiro lugar, buscando a Deus como prioridade em leitura e oração. Tem aquele versículo muito famoso que fala que o reino dos céus é semelhante a uma pedra preciosa, né? Que um mercadante encontra, e o que ele faz? Ele pega essa pedra, e essa pedra é tão preciosa para ele, que ele vende tudo que ele tem só para ter aquela pedra. E eu gosto de ler esse versículo sempre, porque Deus ele alinha as minhas expectativas, entendendo que Ele é minha pedra preciosa. E nós precisamos buscar a Deus na leitura da Bíblia, em oração. Porque se eu perguntar para você, podem perguntar para você, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Se te perguntarem, você responde. Qual que é a asa mais importante da águia? A direita ou a esquerda? Porque uma águia não consegue voar somente com a asa direita, nem tampouco somente com a asa esquerda. Então a oração e a leitura da Bíblia, ela é fundamental para que Deus coloque em nós um coração que busque a Ele em primeiro lugar. E às vezes a gente dá desculpas que a gente não tem tempo. É engraçado que há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu não era casado, já namorava com a Sara, mas não era casado, eu morava com a minha mãe, e minha mãe ela sempre brigava comigo porque eu trabalhava de home office, e eu tinha que bater o ponto às 8 horas, né? Só que eu trabalhava no meu quarto. Então, eu colocava um despertador, olha a falta de vergonha, eu colocava o meu despertador às 7h55, 5 minutos antes de eu entrar no trabalho. E não satisfeito, ainda colocava 7h58, para quando eu quisesse dormir mais 3 minutinhos. Então, eu era uma pessoa que eu tinha muito problema em acordar cedo. Acordar cedo era o grande vilão da minha vida. E a minha esposa, recentemente, ela brigava comigo também, porque eu trabalho hoje presencial, mas eu acordava no limite do horário de sair de casa, né? E ela falava, você tem que acordar mais cedo, acorda 10 minutos mais cedo. Isso era um problema na minha vida. Porém, trabalhando presencial, às vezes eu faço horas extras e tal, eu comecei a negligenciar o meu devocional. Então, eu acordava ali 7h20, para sair de casa 8 horas, para estar 9 horas no trabalho, para chegar em casa 8 da noite, para comer, tomar um banho, descansar e dormir. E o tempo foi passando, e eu percebi que eu não estava deixando tempo para Deus. Mas eu falava, Deus, o senhor está vendo, né? Olha a minha rotina, eu pego o transporte público lotado, pego o metrô, depois pego o ônibus. E aí, Deus foi ministrando no meu coração, e eu entendi que a preguiça era um Deus da minha vida. E eu comecei a acordar, basicamente todos os dias, 1 hora antes, para poder ler a Bíblia e orar. E essa era de prova, porque era uma coisa que, para mim, era inimaginável, porque eu contava os 2 minutinhos a mais que eu tinha para dormir. Era aquela coisa de colocar vários despertadores. Alguém faz isso? Colocar vários despertadores? Porque é aquela coisa, é a sensação de falar, pô, acho que dá mais 5 minutos, depois mais 10 minutos, é uma coisa que eu fazia. E hoje, praticamente todos os dias, eu acordo 1 hora mais cedo do que eu faria, porque eu entendi que eu não posso negligenciar o meu tempo com o Senhor. Então, às vezes, não é que você não tem tempo, é que você tem uma desculpa. E aí, eu comecei a usar estratégias espirituais
para que o meu dia fosse mais produtivo. Então, eu pegava ali 1 hora de transporte público, em vez de eu ficar 1 hora mexendo no celular, vendo Instagram, dando risada à toa com coisas que eu já esquecia depois, eu comecei a comprar um livro e ler. Eu comecei a ler a Bíblia no celular. E óbvio que às vezes no transporte público, quem já pegou metrô, linha vermelha, não sei se alguém pega, é super lotado. É cada um quase em cima do outro. De tão lotado que é. E aí, quando eu não conseguia ler a Bíblia, eu ia escutando. Então eu ia ali me forçando a ter estratégias. E às vezes a gente gosta da nossa desculpa. Ah, porque eu trabalho muito, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Só que aí chega domingo de manhã, a gente quer acordar tarde, quer assistir o jogo do futebol do nosso time, e a gente acha que a gente vai chegar na igreja aqui e Deus vai dividir a glória dele com um povo que gasta tempo com aquilo que é inútil. E a gente precisa levar as coisas de Deus a sério. A gente precisa entender onde a gente tem falhado. A gente precisa entender o que está entrando na frente de Deus. E Deus ele usa a oração e ele usa a leitura para nos aproximar dele. Então não tem como. Olha, não quero profetizar, mas é um fato. Você não vai conseguir ter um coração segundo o coração de Deus sem uma vida devocional ativa. Você não vai conseguir. Você até pode servir, você até pode vir para a igreja, mas você não vai conseguir ter o Espírito Santo ativamente dentro de você se você não tiver uma vida devocional ativa. Então, em nome de Jesus, comece a enxergar e ter estratégias. Olha, eu tenho 15 minutos no meu almoço, então vai ser 15 minutos que eu não vou pegar no celular e que eu vou abrir a minha Bíblia e vou lê-la. Ou que eu tenho 10 minutos, ou tenho 30 minutos do trajeto do trabalho até em casa. Então eu vou escutando um louvor, e vou orando, e vou profetizando, porque nós temos tempo. Então, em nome de Jesus, nós teremos uma igreja que gasta tempo com Deus. Então faça esse propósito, porque muitas vezes, quando eu vejo que o meu coração que eu estou gastando muito tempo com rede social, eu falo, eu vou ficar 1 semana sem Instagram. E eu fico 1 semana sem ver nada. E aí eu falo, nossa, eu achava que eu não tinha tempo. E aí eu fico o tempo inteiro aqui, ó, eu tô de jejum no Instagram. Aí eu fico o tempo inteiro aqui pegando o celular e falando, nossa, tô de jejum. Nossa, tô de jejum. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a gastar tempo com o celular que a gente não entende o tempo livre que a gente teria. Então, se você se decidir a gastar tempo com Deus, se você se decidir, você vai ver quanto tempo você vai arrumar, e quão Deus vai trabalhar no seu coração, e como o seu coração vai estar próximo dele. Então, em nome de Jesus, eu creio que nós seremos uma igreja que valoriza o devocional. E outra característica de pessoas que não têm esse devocional ativo é que elas são facilmente enganadas. Oséias 4:6 fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, lembra que eu falei no começo que muitas igrejas, muitos crentes e igrejas, eles buscam a Deus e ficam correndo atrás de igreja em igreja por aquilo que Deus pode dar e por aquilo que Deus não é, né? Não é, no caso. Porque as pessoas buscam, é porque tem muitas pessoas que vendem essa imagem, que você vem para a minha igreja e Deus vai te abençoar, que você vem para a minha igreja e Deus vai te prosperar, e as pessoas ficam pulando de lugar em lugar, porque elas não têm conhecimento bíblico, porque aqueles que têm conhecimento bíblico, eles estão satisfeitos em Deus. Quando você tem uma noção da Escritura, você vai se satisfazendo naquilo que ela é. Tem uma frase que fala assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Agora, se você quer ouvir a voz de Deus de forma alta, leia a Bíblia em voz alta. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra. Porque às vezes a gente fica buscando novas revelações, a gente fica buscando
novas profetadas, a gente fica correndo atrás do pastor que vai falar aquilo que o nosso coração quer ouvir. Mas que bom que nós temos uma comunidade que não prega apenas aquilo que eles querem ouvir. A gente prega aquilo que Deus quer falar. Amém? Em último lugar, encerrando, guarde essa frase. É entender que Jesus, ele não é a melhor coisa que você tem. Jesus, ele é a única coisa que você tem. O C.S. Lewis, que é um escritor cristão, ele diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E às vezes a gente fica frustrado porque Deus não dá aquilo que a gente quer. Às vezes a gente se frustra porque a gente projeta alguma coisa para a nossa vida e não acontece. E a gente vê a vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele larga tudo que ele tinha, todas as riquezas, ele larga tudo para servir a Jesus. Então talvez, aos olhos humanos, alguém que merecesse uma bênção de Deus seria o apóstolo Paulo, porque ele fez muito, né? E Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho. E Deus, ele falou para Paulo: a minha graça te basta. Curva a sua cabeça. Comece a olhar aquilo que tem te afastado de Deus. Peça para Deus encher o seu interior. E que nessa noite você possa sair daqui com essa nova mentalidade. Que eu não busco apenas as bênçãos de Deus, mas que eu busco o Deus da bênção. Porque quando temos Jesus, temos tudo. Quando não temos Jesus, não temos nada. Eu tenho certeza que se você buscar experimentar esse Jesus, ele vai satisfazer o seu coração. E você vai poder dizer como Moisés: eu rogo que eu possa ver a sua presença. Eu rogo que eu possa ver a sua face. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, você já tem tudo. Você tem um Cristo que morreu por você na cruz do Calvário. Você tem um Cristo que perdoou os seus pecados. Você tem um Cristo que te amou primeiro, que relevou os seus erros. Você tem um Cristo que vai te levar para o céu. Você já parou para pensar nisso? Você vai para o céu. Deus preparou morada para você no céu. Um lugar onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem tristeza e onde não tem pecado. Por isso se coloque de pé, em nome de Jesus, e busque a Deus nesse momento. Busque a Deus por aquilo que Ele é, e comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, porque Jesus já fez tudo por você. Você não precisa mais de nada. Você já tem tudo. Você já tem todo o tesouro. Você já tem toda a riqueza desse mundo. E nada pode separar isso de você. Nada pode. Nem altura, nem profundidade. Nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir poderão nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor ter morrido por mim naquela cruz. Obrigado, Jesus, por o Senhor ser tudo o que eu preciso. Senhor, é óbvio que o meu coração, ele busca coisas terrenas, e eu sei que o Senhor pode me dar, mas eu não te busco por aquilo que o Senhor pode dar, e sim eu te busco por aquilo que o Senhor é. Senhor, eu te busco por aquilo que o Senhor já fez, porque o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. E se chama Cristo Jesus.